A questão fala de uma mistura que a gente vai ter de propano e butano, que ocupa um certo volume, sob uma pressão total de 1,25 atm. Então essa é a pressão da mistura propano-butano. Quando é realizada a combustão completa dessa mistura e apenas dióxido de carbono, CO2, é coletado, verifica-se que a pressão desse gás, o dióxido de carbono, é meio atm. Quando este ocupa um volume 8 vezes superior ao volume inicial, sob a mesma temperatura. Então ele te dá a fórmula do C3H8 e do C4H10, te dá a equação de combustão completa de cada um deles e pergunta na letra A fração molar do butano na amostra original. Então como é que a gente vai fazer essa questão? A gente vai ter que fazer uma simplificação ou uma definição de variáveis, melhor dizendo, para as coisas ficarem bacanas. O que eu vou chamar de X? Eu vou falar que é a quantidade de matéria em mol de C3H8. E vou falar que Y é a quantidade de matéria em mol de C4H10. Então o que a gente vai perceber? Que, partindo da equação de Clapeyron, PV é igual a N RT, nós vamos ver que N, que é a quantidade de matéria de um gás, é PV sobre RT. E aí, nós temos duas situações específicas nesse problema. Primeiro, a situação da mistura, propano-butano. Depois, a situação do gás carbônico. Vamos montar para cada um deles. Então, para a mistura, o N vai ser X mais Y. A pressão da mistura, ele falou que era 1,25 atm. O volume, ele só disse assim, é um certo volume. Ele falou, mistura propano-butano ocupa um certo volume. Vou chamar esse certo volume de V. O R é uma constante e ele falou que tudo acontecia a uma mesma temperatura. Então, o T é uma constante também. Essa é a equação para a mistura. Agora, se eu faço a mesma coisa para o gás carbônico, eu tenho que tomar mais um cuidado. Por quê? A cada mol de propano que eu queimo, eu formo 3 mols de CO2. Então, como eu não sei quanto de propano que eu tenho, eu chamei de X, aqui eu vou ter uma quantidade 3x de gás carbônico sendo formado. Se eu falei que a proporção entre o butano agora é de 1 para 4, e eu falei que a quantidade de butano era Y, então eu vou formar 4Y de gás carbônico. Então, sabendo que a quantidade de gás carbônico de modo, em função das incógnitas, é 3x para CO2 e 4Y de CO2 para o butano, nós temos que vai ser assim, ó. O N vai ser, nesse caso, uma soma de 3x mais 4y. O P, ele falou que para esse gás, o dióxido de carbono, valia 0,5 atm. O volume, ele falou que era um certo volume, só que agora ele disse que para o gás carbônico o volume era 8 vezes superior ao volume inicial. Se o inicial eu chamei de V e era para mistura, o final, que é só para o gás carbônico, eu vou ter que chamar de 8V, já que aumentou 8 vezes. E o R é uma constante, o T não mudou, é a mesma coisa. Então agora eu tenho duas equações. Olha o que eu vou fazer para conseguir chegar nessa situação. Eu vou dividir uma pela outra. Vai ficar assim, ó, x mais y sobre 3x mais 4y é igual a 1,25v sobre RT sobre meio vezes 8 dá 4v sobre RT. Que eu tenho uma divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertendo. Então, RT vai cortar com RT. O V vai cortar com V. E aí vai ficar assim, ó, x mais y sobre 3x mais 4y é igual
a 1,25 sobre 4. Agora, nós vamos tentar achar uma relação entre x e y, ou seja, entre a quantidade de propano e de butano. Então, vai ficar assim, ó, 4x mais 4y é igual a 3,1 vezes 1,25 dá 3,75x. 4 vezes 1,25 dá 5y. Então, fiz a multiplicação cruzada e já resolvi a propriedade distributiva da multiplicação. Vai ficar assim, ó. O 3,75 eu passo para o outro lado. Vai ficar, ó, 4x menos 3,75x é igual a 5y, que já estava do lado direito da igualdade, eu passo o 4y para o outro lado. Então, já chegar na seguinte situação, 4 menos 3,75 dá 0,25x, que é igual a 5 menos 4 deu 1. Então, essa é a relação que eu tenho entre x e y. Então, se essa é a relação, o que isso está dizendo? 0,25 nada mais é do que 1 sobre 4x, que é igual a y. Então, essa relação está dizendo que y é apenas 1/4 de x. Significa, então, que se y for igual a n, x vai ser 4 vezes n, já que o y é 1/4. Então, considerando a soma das partículas entre x e y, a gente vai ter que x mais y dá um total de 5n. E se 5n for 100% dos gases que a gente tem na amostra, 100% de propano mais butano juntos na amostra, a gente quer saber apenas a fração molar, quantos por cento do número de mol é butano. E se o butano é o y é na realidade n. Então o n vale quantos por cento? Isso aqui equivale a 20%. Então é uma questão bastante trabalhosa, tem que ser feita com bastante carinho e critério. Agora olha o que ele pede na letra B de bola. Explique do ponto de vista da teoria cinética dos gases por que o aumento da temperatura a volume constante provoca um aumento na pressão. A B pede o seguinte, do ponto de vista da teoria cinética dos gases, então nós vamos trabalhar com gases, explique como o aumento da temperatura a volume constante provoca um aumento da pressão. Bom, para a gente explicar isso da letra B, é importante a gente perceber que o que é pressão? Pressão é força sobre área. Bom, área do quê? É a área das paredes internas do recipiente que contém o nosso gás. E se o volume é constante, a gente pode dizer que o recipiente é indeformável. É um recipiente indeformável. Se esse recipiente é indeformável, quer dizer que as paredes internas dele não aumentam nem diminuem de tamanho. Então significa que a área interna dessas paredes permanecerá constante. Se a área permanece constante, a pressão vai alterar por uma alteração da força. Força essa realizada de duas maneiras. Pelo número de choques das partículas do gás contra essa área interna. E 2, pela frequência, ou melhor, pela força, pela intensidade de cada choque. Então, se o choque ocorrer das partículas de um gás contra a área interna do recipiente de modo mais rápido, com certeza a intensidade desse choque será maior. E se o número de choques que acontece aumenta, também por conta do aumento da velocidade, isso vai aumentar a força e, consequentemente, vai aumentar a pressão. Então, o que acontece é que se o volume é constante, a área interna do recipiente é constante. E se a gente aumenta a temperatura do gás, a gente está aumentando, com certeza, a energia cinética média das partículas. Aumentando a energia cinética média das partículas,
a gente estará aumentando com certeza a velocidade dessas partículas. Então, com certeza, eu vou aumentar o número dos choques e eu vou aumentar a intensidade de cada choque. Esse fato, com certeza, vai aumentar a força das colisões sobre uma mesma área. Então, isso tende a aumentar a pressão do gás.